na formação, né? Então eu considero que a incorporação poderia ser mais intensa. Um exemplo, a questão do resíduo. Tipos de embalagem que são compostas de vários materiais. É plástico, é papel. É um cenário capaz de ser trabalhado. Eu acho que o comércio ele é um setor econômico muito importante. Creio que para o Acre ele seja o maior empregador, né? Ele é muito significativo, está na história do Estado, né? E eu acho que no país inteiro. Eu creio que ele tem um papel assim muito importante na parte social e cultural, né? Eu vejo pelo SESC, né? Isso faz uma diferença enorme. Eu vejo o funcionamento do SESC em São Paulo, é uma referência, né, no aspecto de incentivo à cultura, uma coisa muito bacana, potencializa muito a sociedade nesse aspecto. Então, eu creio que ele deva agregar algo a mais na questão ligada ao ambiente, à conservação do meio ambiente, né? Porque não é uma coisa tão simples também de se fazer, né? A questão ambiental ela vem sendo incorporada na sociedade muito recentemente, né? Dentro da história da humanidade, é uma coisa de 30, 40 anos e que foi chamada a atenção, né? Então, eu acho que para um setor ou para um setor que está numa sociedade que incrementa a economia de uma maneira muito forte e claro, promove vários tipos de efeitos, né? Precisa ser isso trabalhado lentamente, mas de uma maneira progressiva, né? Então, eu acho que se o setor pudesse incorporar uma prática, como ele está pensando na questão tecnológica, de dar uma elevação, por exemplo, eu vejo o e-commerce, né? Isso está dentro do setor, né? Já muda, diminui alguns impactos de emissão de gases, como menor circulação das pessoas para sair, para fazer compras, né? É negativo num outro ponto, mas é positivo no outro aspecto, né? Você, quando sai com um caminhão para fazer entrega, já vai fazer uma entrega certa, já várias entregas simultâneas, né? Então, eu percebo que esse é um crescimento, é um positivo nesse cenário. Mas ele poderia incorporar outros elementos ou dar uma intensidade maior na incorporação que ele já deve estar balizando isso, né? Eu me lembro que algum tempo atrás o Senac e o Sesc sempre promovem discussões, até na planilha, na lista de cursos que o Senac tem, né? Tem muitos falam sobre esse aspecto, né, na formação, né? Então, eu considero que a incorporação poderia ser mais intensa. Um exemplo, a questão do resíduo. Acho que trabalhar com a maior formação dos que são comerciários e dos comerciantes, de como fazer a correta destinação do resíduo, já que o setor comercial, queira ou não queira, ele é um setor que gera muito resíduo e promove a geração do resíduo, porque as pessoas compram e vendem e tudo embalado, e essas embalagens, na verdade, são grande parte do resíduo que se vai para os aterros e para os lixões, né? Se houvesse um trabalho mais intenso nesse aspecto, nos estabelecimentos, para que as pessoas já façam a destinação correta internamente, façam tudo separadinho, né? E isso levando em consideração onde o comércio está, né? Porque aqui no Acre, por exemplo, o negócio de recicláveis ele é muito limitado. Então, você aqui não precisaria trabalhar com 4, 5 separações, poderia trabalhar com uma separação. É plástico, metal, e o que não tem mercado, infelizmente, vai para aterro, tá vendo?
Caso venha a ter mercado, né, aquelas latas de leite, por exemplo, isso antigamente tinha uso, agora não tem mais. Ou então tem que ter um depósito muito grande para isso. Então, essas aí são outras etapas. Eu estou querendo focar nesse exemplo da separação. Isso é muito importante, porque isso vai permitir uma coleta seletiva melhor, até que ela seja incrementada, ou facilitar para que catadores sejam beneficiados com isso, né? E isso acaba que o comerciário leva para casa. Então, o comerciante em si, se adotar isso... Eu ontem, por exemplo, fui no setor de serviços de troca de óleo de automóveis, né? Fazer a troca de óleo de automóvel nosso, e aí estava lá, o rapaz fez questão de conversar comigo, que eu estava com um carro da SS Amazônia. Ah, vocês trabalham com o meio ambiente. Aí eu falei de resíduo, ele me levou para ver como eles hoje estão separando o óleo, os garrafões plásticos, da onde vem o óleo, o filtro, tudo separadinho para que a empresa venha pegar e levar. Aí eu disse, como é que vocês... E esse controle? Não, o IMAC todo mês vem aqui. Então já está havendo até do setor público, o setor de controle ambiental, uma ação mais efetiva nesse aspecto. Estão dando a destinação correta para esse tipo de resíduo, que é um resíduo bastante complicado de se destinar, né? E ele é um resíduo que tem que ser... já está na política de resíduos sólidos nacionais dentro da escala de logística reversa. Ele é um que tem que ser feito imediatamente. Então, eu acho que o comércio podia incorporar isso mais, daria uma contribuição enorme. Por exemplo, um outro aspecto na questão de resíduo é usar certos tipos de embalagem que são compostas de vários materiais. É plástico, é papel, é metal. Isso é complexo na hora de dar uma destinação final para reciclagem, né? Era muito mais fácil usar uma embalagem que é de um tipo só, você embrulhou, você separa e já faz a destinação correta, né? Quando vem assim, tem que pensar em mandar para um reciclador que vai ter que fazer a separação dos três. Como é que aquelas embalagens de longa vida são 3 materiais num só. Ah, é muito útil para a humanidade, tudo bem, mas na hora de você dar destinação, né, é muito complicado. Então, acho que o comércio, nesse aspecto, um aspecto pequeno, seria muito interessante dar essa contribuição, porque se gera muito resíduo por conta da negociação de todos os produtos que ele comercializa, né, que as lojas e as empresas comercializam. Então, eu creio que o setor comercial ele tem uma capacidade enorme de incorporar essas atitudes, porque é uma estrutura importantíssima, grande, né, como eu falei no início, que pode trazer caminhos que vão influenciar a sociedade como um todo, né, porque ele é muito capilar, ele está em tudo quanto é canto, está em todos os bairros, né? O comércio está em tudo quanto é canto na cidade. Até na área rural ele está lá com uma lojinha, mas ele está lá, tem seu representante, vende isso, vende aquilo outro, vende material para agricultura e tudo, né? Então, é um setor, para mim, importantíssimo. Eu acho que ele eu vejo um cenário positivo, levando em conta que ele considere esses aspectos, né? Não só a questão do resíduo, mas tem outros que poderiam ser trabalhados na parte ambiental, né? A diminuição de emissão, o uso de transporte que usa energia elétrica, substituir os automóveis, né? O setor de comércio também, setor de automóveis também poderia se incorporar esses aspectos. Então, acho que tem perspectivas positivas, acho que é um cenário que pode ser transformado como uma oportunidade, né? Eu comentei um pouco sobre isso na minha fala, né, anterior, naquela pergunta, na primeira pergunta. Ele, de fato, ele precisa elevar o entendimento sobre o consumo. Acho que esse é um ponto fundamental, tá vendo? Porque a humanidade, ela é um ser que consome, né? Vive para consumir, né? O ser humano perdeu um pouco esse foco de aproveitar a vida, de curtir mais a sua saúde, curtir mais as relações, de aproveitar mais a natureza.
para se satisfazer consumindo, né? Infelizmente, isso é um negócio bastante complicado até de se tratar, né? Porque nem todos compreendem um tipo de entendimento que eu estou passando agora. Acho que a gente quer, como ambientalista, quer impedir que as pessoas tenham as coisas. Não, não é nada disso. É ter a consciência do quanto as coisas são necessárias para você ter. Sabe? E aí a sociedade tem vários estágios, né? Você tem classe rica, classe pobre, classe média, né? A população mais pobre é a grande maioria da sociedade, né? Que ganha até 3 salários, são quase 70% da população brasileira. Então, isso é uma situação bastante que aponta para uma situação de pouco acesso, essas famílias têm pouco acesso a muitos tipos de serviços ou de produtos, né? Ela não tem essa possibilidade de fazer uso de muitas coisas por conta do ganho que elas têm, né? E a partir do momento que elas têm ganho, elas querem ter acesso a outros produtos, né? Então, eu vejo um exemplo assim meio, não digo grosseiro, mas um comparativo. A gente tem situações hoje, por exemplo, trabalhando com um projeto que nós temos hoje de produção de borracha. Tem uma parceira nossa, uma empresa francesa que compra borracha aqui para produzir tênis, né? Uma empresa. E aí o que eles têm visto é o seguinte: você compra borracha, marca o tênis como um produto que tem uma borracha da floresta amazônica, que vem de um seringueiro, que adotaria uma postura de conservar a floresta, porque ele está extraindo o látex, mas o que acontece, o que está sendo constatado, a gente está conseguindo ver isso e um monitoramento está sendo feito, é que ele recebe dinheiro e ele vai e compra gado e desmata. Então, quer dizer, fazendo uma comparação com quem vive na cidade, ele vai querer usar as coisas que estão disponíveis, ou um carro, e vai querer poluir mais, e não está nem aí para isso. Claro que tem pessoas conscientes quanto a isso, tem outras que nem tanto. E a mesma coisa, fica comprando um monte de coisa, gera um monte de lixo e não está pouco ligando para onde vai destinar o resíduo. Então, acho que o comércio ele poderia trabalhar mais esse aspecto de como promover as suas vendas. O que essas vendas podem significar para a sociedade como um todo, para o país como um todo, né? Então, é uma coisa bastante complicada, porque o comércio vive das vendas, né? Então, como promover um consumo consciente sem reduzir acesso a rendimentos tanto para o comerciário quanto para o comerciante, né? Porque o comerciário quer vender mais. Eu tenho que vender mais, porque eu vou ganhar mais. Agora, será que o estímulo que se dá para a compra de uma pessoa, um determinado objeto que às vezes não tem nenhuma utilidade, é só um consumo básico, nem básico que é uma coisa supérflua, como diferenciar isso, né? Esse é um ponto importante de se trabalhar hoje, que eu acho que o comércio poderia evoluir nesse entendimento, porque isso vai impactar justamente na menor geração de resíduo, na menor uso de energia para produzir certos produtos, né? Poderia até se incrementar o que está se falando hoje da economia circular, de incentivar o retorno dos resíduos e dos produtos que não são mais usáveis ou são inservíveis, para que entre na economia e circule, para que você não tenha que buscar matéria-prima ou não tenha que reusar energia para você gerar um novo produto, tá? Ou usar muita energia para gerar um produto novo de matéria-prima. Você pega o material que foi jogado, que não é mais usado, e reusa ele. Então isso já cria menos impacto, tá vendo? Então essa é uma cultura de consumo também que tem que ser propagada, né?
Isso já é um pouco propagado em alguns setores, né? O setor automotivo já está gerando essa possibilidade de você ter carro como se empresta bicicleta hoje, né? A bicicleta fica ali, você vai lá, põe uma moeda, você se cadastra e usa a bicicleta tanta hora, devolve. Mesma coisa pode ser o carro, então nem é necessário cada um ter seu carro. E agora, isso é impactante para o comércio, né? Porque diminui as vendas. Então, como é que funciona essa lógica, né? Isso que eu acho que é um grande desafio para o setor comercial e uma grande colaboração para o futuro, né? Porque, infelizmente, quando dizem o plástico é um grande problema no planeta hoje, se você for olhar os oceanos, o que se fala aí não é mentira, não. O que se propaga, o que está acontecendo no planeta em matéria de resíduos espalhado pelos oceanos, espalhados por vários cantos, é uma coisa muito concreta, é muito nociva. Agora, o plástico passa a ser um problema, mas na verdade o plástico ele passa a ser problema porque quem dá a destinação final faz a coisa incorreta. Então, nós é que fazemos surgir o problema. O problema não é aquele produto. O problema é eu que não faço a destinação correta dele, no final, depois de usá-lo, né? Então, essa consciência faz parte desse pacote todo de consciência de consumo. Como vamos propagar isso? De que maneira? Como as pessoas vão passar a consumir de maneira equilibrada, sem muito excesso, sem coisas supérfluas, né? É muito difícil. Acho que é um grande desafio para o setor comercial, para os ambientalistas, para os políticos, para a sociedade como um todo, porque se a coisa continuar desse jeito, vai ser muito difícil a gente reverter isso, sabe? Vai ser muito prejudicial para o ser humano. A natureza ela consegue sobreviver, tá vendo? Nós, seres humanos, ainda não conseguimos, né? Ela se adapta, né? O grande medo é que a adaptação está exigindo um tempo muito curto e a natureza não tem esse tempo curto de adaptação. Nós até nos adaptamos, né? Então, acho que esse é um desafio interessante para o setor comercial, para ele sair de um estágio atual e para um estágio mais elevado, né, e disseminar isso, ser um ator de disseminação de boas práticas, né? É positivo, né? Muito interessante. Eu acho que é uma tendência, né? A gente saiu de 2004 com quase 20, 30 mil quilômetros quadrados sendo desmatado na Amazônia, e a gente está chegando a 4 mil quilômetros ano, então isso é muito significativo, muito importante, né? Agora, diante dos resultados das pesquisas que estão sendo feitas para a Amazônia, isso ainda é pouco, isso é preocupante porque, de fato, nós ainda continuamos a ter desmatamento. Esse é um ponto que demonstra que o que já foi desmatado ainda não está sendo bem usado, porque o que já tem desmatado já daria para abastecer o país inteiro, ainda sobrar muita comida, né? Ia sobrar muito, e não só comida, mas plantar qualquer coisa para produção industrial, ou madeira, ou qualquer outro tipo de produto. E tem um outro aspecto preocupante, que é a possibilidade de, dependendo se esse avanço de desmatamento continuar, chegar num ponto de quebra de um equilíbrio. Existem estudos feitos pelo pessoal do INPE, junto com pesquisadores americanos, internacionais, de que se a Amazônia tiver 25% da sua cobertura florestal alcançar nesse nível de desmatamento, isso vai promover uma alteração do sistema climático e isso, consequentemente, vai causar menos chuva dentro do sistema atual, em que a gente tem chuvas concentradas em períodos certos, né? Isso já é uma coisa que o sistema já está montado. E esse sistema pode ser alterado de maneira que diminua o volume de chuvas nos períodos já existentes e haja grandes concentrações de chuvas em determinados momentos, totalmente alterados, e que não vão promover a disseminação das chuvas além do território além da Amazônia, porque hoje as chuvas
são rios voadores, né? Essa tese já está bem promovida. Ela corre pela Amazônia e vai pelo centro-oeste e vai até o sudeste do país. Então, as águas daqui vão abastecer os depósitos subterrâneos lá no sudeste. E se esse desmatamento continuar, nós vamos ter podemos chegar nesse estágio e podemos fazer com que a vegetação, que seja uma floresta tropical, densa como ela é hoje, esse ecossistema seja alterado e a gente vai passar a ter uma cobertura florestal parecida com o que é o bioma do Cerrado hoje. Uma concentração de árvores menor, mais ralo, né? Árvores com altura menor, e isso vai alterar todo um outro aspecto. Toda a biodiversidade que tem aqui na região vai embora. Né? Se aqui era um ambiente para se receber aves migratórias, de repente não vai ser mais. Né? Ou algumas espécies que vivem em ambientes onde a umidade tem que ser um nível bem elevado, isso não ter mais, essa espécie vai embora. Né? Ou se concentra ou se aninha em locais específicos que passa a ser uma coisa endêmica, só de um territóriozinho que só vai ter ali, não vai ter mais em outros locais. Né? Então a gente ainda, apesar da redução do desmatamento, é uma situação bastante preocupante, né? E eu creio que não se leva a sério, tanto a sério aquilo que tem se propagado pelos cientistas. Né? É preciso que se observe e se pratique uma mudança nessa tendência de desmatamento, que de fato ela praticamente seja zero, né? Porque a floresta é muito rica. E o que já tem desmatado dá para plantar um monte de coisa aí. Mas não se investe em usar bem a floresta e não se investe mais em tecnologia para produzir melhor no que se tem, né? Recuperar os solos, deixar os solos ricos, né? Sem usar muitos adubos químicos, sem usar material que não são naturais, né? Que você possa, sem usar muitos minerais, você pode, de repente, usar o solo fazendo um plantio de leguminosas. E aí você deixa esse solo, de novo, mais enriquecido, apropriado para cultivos de alimentos ou até de árvores que você venha usar a madeira. Então, esse tipo de tecnologias são simples e não são caras, isso daria um poder de produção futura muito maior e não necessitaria fazer desmatamento, né? Porque fazer desmatamento tem toda essa consequência. E aí a gente não tem outro planeta para pegar para copiar de novo. Tá? Pois é, é possível. Nós precisamos exercitar isso. Nós precisamos praticar isso. Por enquanto está muito no nível teórico. Pouco se pratica, pouco se implementa. Você encontra gente fazendo isso. Você encontra empresários fazendo isso. Você encontra pequeno produtor, você encontra comerciante fazendo isso, adotando uma conduta correta de equilíbrio na destinação correta do resíduo, tá vendo? Ou consumindo menos energia. Isso já tem sido feito. Agora, é preciso que isso seja propagado. É um trabalho educativo, que dê escala. Saia de um patamar de 5% e chegue a 50%, 60%. Aí o pessoal vai dizer, isso é um índice europeu. Eu digo, nem toda a Europa faz isso, mas 50%, 60% tem interesse de fazer as coisas certas, né? Então, eles já estão adotando uma energia solar. Você vê que energia solar e energia eólica se propagou de uma maneira, né, imensa. Então, muitos países têm adotado isso aí. No Brasil tem se adotado, mas a gente pouco incorpora no nosso funcionamento, né? A arquitetura hoje e a engenharia, ela tem que levar isso em consideração mais, né, na hora de planejar ou projetar estruturas, prédios, casas,
né, a ocupação das cidades, tudo isso tem projetando já com essa perspectiva, né, de você diminuir consumo, diminuir o uso de combustível para circulação, né, favorecer mais as populações a terem emprego perto de casa, para você não ter que ficar gastando dinheiro com ônibus. Gasta 1 hora para ir para o trabalho, meia hora para você pegar um ônibus para chegar onde você trabalha. Você gasta energia sua, gasta energia de combustível. Então, esse replanejamento da nossa vida cotidiana e a incorporação dessas ferramentas pode fazer com que o crescimento econômico seja menos impactante. Por enquanto, ele ainda é sinônimo de impacto, e muito forte em vários setores, né? O setor petrolífero, por exemplo, ele é um setor de muito impacto. A Petrobras e outras empresas trabalham muito para diminuir o impacto e tudo, mas, infelizmente, o processo de extração petrolífera é muito agressivo, ele sempre causa impacto, não tem como. Não dá para dizer 100% que não vai ter. E quando tem, é um negócio grave. Então, pensar de uma outra maneira, de como a sociedade tem que funcionar. Ainda mais com um futuro de 10 bilhões em breve, né? Como é que a gente vai funcionar numa situação como essa? E com tanta desigualdade que a gente tem hoje, aí que fica um desafio muito maior. É super necessário que a gente evolua rapidamente nesse modelo de como adotar isso, de como fazer isso, de como praticar isso no dia a dia. Quero crescer economicamente, mas eu vou diminuir meu impacto ambiental. Eu quero enriquecer mais, mas eu não vou poluir tanto, não vou destruir tanto. Como fazer esse equilíbrio, né? Nem todos têm essa preocupação, são poucos, na verdade. Então, acho que a gente pode incrementar mais o trabalho educativo. Acho que aí que eu acho que a parte educativa, de comunicação, o trabalho que o Senac tem, que o SESC tem, é fundamental nesse aspecto. E voltando à pergunta inicial, é um setor que abraça muita gente, que está em tudo quanto é canto. Então, ele é um setor que pode ser muito colaborador nessa mudança de tendências, né? Ele é chave. É claro que o setor industrial pesa muito, né? Manda, né? Então, esse é um aspecto que eu acho que poderia ajudar nesse equilíbrio de crescimento econômico e menos impacto ambiental. Olha, tem um exemplo prático, bem concreto hoje, que é a castanha, né? Então, a gente tem uma empresa, tem uma cooperativa, né, que faz um comércio melhor. Esse comércio está potencializando mais impostos, mais renda para o Estado, né? Tem dado mais retorno para os extrativistas, chegou num outro patamar, eu acho muito interessante. E agora, tem muito produto na floresta que precisa ter subir nesse estágio, porque o consumo de produtos florestais, ele é enorme no mundo inteiro. Você tem consumo de óleo de copaíba, óleos de outros frutos da floresta, por exemplo, de buriti, ou gordura de murmuru, ou óleo de andiroba. Tudo isso está no pacote de processos de industrialização da cadeia de cosméticos hoje, por exemplo, e até a cadeia de alimentos. Então, muitos desses óleos hoje são substituídos por óleos de palmas plantadas, né? Como o dendê. Mas tem muita palma, tem muita palmeira. O Acre é rico em palmeiras, é um dos estados mais ricos de palmeiras na Amazônia. Tem muitos frutos que já eram historicamente consumidos pela população. Hoje já entraram na cadeia de negócio de base produtiva de cosméticos. Então, o murmuru é base para sabão, para sabonete, para shampoo, para um monte de coisa, né? Nós hoje temos aqui uma economia extrativista, assim, ainda um pouco
bem diferente do que a castanha é hoje, bem incrementada, um valor bem alto, né? Porque é uma commodity, né, a castanha. Mas o óleo de murmuru, a gordura de murmuru, se ela for observada com mais detalhe, ou o óleo de buriti, ela é bem consumida. A gente teve uma visita de uma representante de uma empresa do Pará, semana passada eu tive esse contato lá no Juruá. Ela é representante da Citróleo. Ela, falando dos produtos que eles querem comprar daqui, né? Então ela já encomendou 4 toneladas de óleo de buriti de uma cooperativa lá do Vale do Juruá, lá de Manso Lima, que é a Coop Frutos. E aí eu comentei sobre a cadeia e o murmuru. Ela disse, não, o murmuru a gente mesmo produz, a gente produz 500 toneladas de murmuru por ano. Ela beneficia, então ela compra dos extrativistas no Pará, para fazer as 500 toneladas deles. É muito murmuru. Então tem muita palmeira na mata que abastece essa indústria. Aqui no Acre tem uma empresa que faz gordura, tem uma cooperativa lá no Juruá também, em Rodrigues Alves, que produz 20 toneladas de murmuru ano e fornece para 2 empresas nacionais, que é a Beraca e a Kimi Union. Então, já tem um patamar de negócios acontecendo, né? A SOS Amazônia hoje está trabalhando em fortalecer o trabalho dessas cooperativas e fazê-las estarem melhor estruturadas para fazer parte dessa cadeia de negócios. Então, elas estão conhecendo novos mercados, conhecendo as exigências que o mercado internacional estabelece para que eles possam fornecer, né, para esse mercado, que é um mercado que paga melhor. Então, aqui, vamos dizer que paga 20, 30 reais a tonelada, o quilo da gordura de murmuru, eles pagam 100 reais o quilo da gordura de murmuru. Então, é um valor, cresce bastante, né? É uma renda muito maior para o extrativista. E isso significa o quê? Mais retorno para o extrativista na ponta. E pode abrir outras possibilidades de trabalho, né, na própria região lá do Vale do Juruá, como aqui também na região do Vale do Acre. Porque o Acre tem muita floresta, o sul, o Amazonas todo tem muita floresta. O Peru comercializa muito produto da floresta também, além da madeira. Então, a gente, com isso, não quer fazer com que a economia extrativista seja a única na cesta de geração de renda do Estado ou da Amazônia. O extrativismo é um dos setores de produção econômica muito importantes. Isso em escala nacional e internacional. Cabe ser mais valorizado, cabe receber um incremento que, por exemplo, outros setores produtivos do setor primário já receberam. A produção agrícola, a produção da pecuária, né? Você tem várias estruturas montadas para atender esse setor. Você tem vários laboratórios montados para atender esse setor. Você tem vários pesquisadores trabalhando para evoluções de produção, evolução genética da soja, evolução genética de outros produtos agrícolas, ou até mesmo para melhor produção do gado, né, ou do setor aviário, da produção de frangos e de ovos. Você vê que houve um crescimento tecnológico nesse aspecto. Por que não fazer o mesmo com o setor extrativista? Né? Não se pode considerar que o extrativismo é um atraso. Não. Nós temos uma riqueza imensa nessa floresta, sem falar no potencial de acesso à biodiversidade futura. Né? Eu tinha dado um exemplo, por exemplo, falado antes da empresa francesa que compra borracha para fazer. Eles fazem quase 10... Saíram da escala de 10 mil pares ano para quase 1 milhão de pares ano. Saíram da escala de 6 toneladas de borracha ano para 80 toneladas de borracha ano, fornecidas pelo Acre. É pouco? Mas é muito significativo. Então, isso tem seu valor no mercado, tem seu interesse econômico. Então, isso tem que ser reconhecido, tem que ser valorizado e pode ser potencializado.
Então, o nosso trabalho, por exemplo, como a SOS Amazônia, que é uma ONG ambientalista que, para evitar o desmatamento, está incrementando a cadeia de negócios do não madeireiro, do produtos não madeireiros, como o Sebrae faz. Eu estou aqui com um projeto importantíssimo da cadeia de cosméticos, que finalizou agora em 2017, e o Sebrae fez um mapeamento em todos os estados da Amazônia sobre esse potencial de cosméticos, das plantas que a natureza fornece para abastecer esse mercado. É uma coisa enorme. Agora, constatou, por exemplo, que os impostos cobrados nessa cadeia é uma coisa que desanima qualquer um. Então, como é que você vai ter um produto florestal no mercado pagando 17%, 20% de imposto? Por que você não tem uma redução nisso, né? Então, são aspectos como esse que eu acho que podem levar a cadeia do extrativismo, dos produtos da floresta, para um patamar mais elevado, e está no nível que hoje está o comércio, que está a indústria, que está a agricultura, o agronegócio. Ele tem seu valor, ela tem sua importância, e dá um efeito de conservação muito significativo, porque pode manter a floresta para evitar aquele colapso que eu tinha falado anteriormente. Se chegar a 25% de área desmatada, o sistema pode ser alterado. E aí a gente vai ter um problema sério. Torcer para que as nossas crianças estejam preparadas para poder gerenciar essa realidade que está para vir, né?